Bom, o tema é Salmo 42, verso 1 e 2. Por que eu li todo esse texto? Eu li todo esse texto porque, na verdade, o Salmo 42 e 43 faz parte de um mesmo poema, que depois, quando a Bíblia foi organizada, por algum motivo eles dividiram, mas faz parte do mesmo poema, porque as perguntas que ele faz, né, nesse poema ou nessa canção, que pode ser chamada de coro, são as mesmas. Por que te abates, ó minha alma? Por que te desfalece? São as mesmas perguntas. Então eu li todo esse texto para a gente entender o contexto que está por trás aqui, para a gente poder perceber por que nós precisamos mergulhar mais fundo. Como eu falei, nós vamos conferir sobre a necessidade de mergulharmos mais fundo nesses dias, sobre se já temos mergulhado cada vez mais fundo na presença de Deus. Por que o Senhor deseja falar a nós sobre esse tema? Na verdade, ele não é um tema corriqueiro das nossas conversas sobre a Bíblia, talvez das nossas pregações, ou daquelas pregações populares que nós assistimos no YouTube, ouvimos, porque falar sobre profundidade no mundo de hoje é um assunto banal. Penso isso porque a palavra de Deus, ela é verdade e ela é verdade absoluta. E para que a gente conheça Deus a partir da sua palavra, nós precisamos nos dedicar e nos aprofundar. Só que na nossa cultura, na cultura do mundo hoje, se aprofundar é algo desnecessário. Afinal, nós temos tudo o que precisamos na palma da mão no nosso smartphone. Nós temos 5.000 amigos no Facebook, nós temos tudo à nossa mão. Por que perder tempo se aprofundando em algo? Afinal, a informação que a gente precisa, nós temos rapidamente. Hoje a internet está na palma da nossa mão, temos os pacotes de dados, enfim, nós conseguimos nos informar. Então nós temos tudo, nós não precisamos ficar horas e horas diante da palavra de Deus, nós não precisamos ficar horas e horas diante. Então esse tema sobre profundidade, sobre mergulhar mais fundo, não é tão ouvido nos dias de hoje. E parece que hoje nós temos ouvido pregações que você coloca no micro-ondas, aperta lá 3 minutos e ela traz uma resposta para você. Então, diante disso, diante desse mundo de fast food, de coisas rápidas, porque, irmãos, profundidade exige você se doar, você se entregar, para perceber o caminho de profundidade, o quanto você deve se despender da sua vida para encontrar Deus nesse caminho de profundidade, nesse mergulhar mais fundo. Mas no mundo hoje é tudo muito rápido. Afinal, o tempo é dinheiro, não são assim as palavras que nós ouvimos? Nós não podemos perder tempo buscando muitas coisas na palavra. Então, dificilmente nós ouvimos sobre esse tema. Por isso que eu acho que é muito importante esse tema nesse tempo. Nossa cultura não busca profundidade. Os relacionamentos são descartáveis, a busca por significado, ela não é profunda. Nós temos muitas informações que poderiam nos ajudar a nos aprofundar nos assuntos, mas a nossa profundidade é a mesma do que um pirizinho daqueles qual nós apoiamos a xícara. Então é muito importante nós pensarmos nesse tema. Mas vamos adiante. Como eu falei, eu li os 2 capítulos porque faz parte do mesmo poema. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse salmo e no livro de Salmos, nos livros, de Salmos, eu não sei se você já percebeu que normalmente quando nós lemos a palavra de Deus é Deus falando conosco. Deus expondo a sua lei, o seu plano de salvação ao homem, Deus expondo as suas promessas, mas no livro de Salmos nós encontramos também o homem expondo a sua alma e o seu coração diante de Deus. E foi isso que nós lemos aqui. O salmista, escrevendo aqui, abrindo a sua alma e se derramando diante de Deus, demonstrando um desejo ardente de mergulhar, de se aprofundar na presença do amado, na presença daquele ao qual ele deseja adorar. Nós percebemos isso nos textos. E eu acho isso fantástico, porque o livro de Salmos revela a alma do homem que se prostra diante de Deus,
revela a fragilidade do homem, quando nós lemos alguns salmos, como o Salmo 90, um escrito de Moisés, falando sobre a fragilidade da vida. Mas esse salmista, ele demonstra no seu escrito um desejo de se aprofundar em Deus. É um salmo escrito pelos filhos de Corá, um salmo que parece um pouco pesado quando a gente lê por completo. Ele começa a falar e aí vem um peso de angústia, de tristeza. Por que ele coloca isso? E aí a gente vai perceber isso no decorrer dos textos. É um dos salmos aparentemente mais tristes, mas também, de certa forma, mais belo. E aí a gente vai compreender o porquê disso. Não é um salmo de Davi, já fala no seu cabeçalho, mas é um salmo dos filhos de Corá. E a Bíblia nos fala quem foi Corá. Ele foi neto de Coate, foi morto por se rebelar, contra Deus. Isso está lá em Números capítulo 16. E os seus filhos, eles escaparam desse julgamento. E aí eles foram separados e se tornaram líderes da adoração. Então é um salmo de alguém que adorava a Deus, de alguém que fazia parte do momento do culto, do momento de levar a Deus a adoração da comunidade de Israel, e ele, então, aqui expressa a sua alma, esse desejo ardente de adorar a Deus. E aí também há outros salmos que são escritos pelos filhos de Corá. Mas esse contexto me chama muita atenção, porque bem provável que eles estão num contexto de exílio. Na comunidade de Israel é muito claro para nós que o templo significava a presença de Deus, o Deus manifesto. Tanto que no contexto deles havia muitas peregrinações, e a gente leu isso no verso 4, quando ele começa a se lembrar de quando ele peregrinava, ele guiava o povo até o templo para adorar. Então havia esse contexto de Jerusalém, do lugar do templo, onde ali Deus se manifestava. E nesse contexto há uma espécie de exílio, eles estão distante do lugar da adoração. Eles estão diante de um povo que é infiel a Deus, de um povo pagão, e que começa a provocá-los, perguntando aonde está o seu Deus. Esse é o contexto. Esse é o contexto onde se encontra esse salmista. E me parece um contexto muito semelhante ao nosso. Apesar de que hoje no nosso tempo, graças a Jesus, nós podemos adorar em qualquer lugar. Na nossa casa, no nosso trabalho, quando dirigimos. Quando eu estou dirigindo, por exemplo, é um dos locais onde eu gosto de conversar com Deus, de derramar minha alma diante de Deus. Mas aqui havia muito essa ligação com o espaço, com o local, com a cidade da adoração. E a nossa cultura é uma cultura que cada vez mais massivamente tem dito a nós que Deus é desnecessário, que essa coisa de adoração, essa coisa de Deus é relativo. Então, assim como nesse contexto do salmista, há no nosso contexto uma cultura que quer a todo momento nos dizer que é desnecessário adorar a Deus. Diariamente nós ouvimos isso. Até mesmo nas canções cristãs, às vezes, o homem é o centro da adoração. E nós somos forçados a todo tempo a não adorarmos a Deus. E era nesse contexto que se encontrava esse salmista. E aí nós conseguimos perceber naquilo que ele expressa a dor, o sofrimento por não conseguir ir ao lugar de adoração para adorar a Deus. E aí nós vamos pensar no nosso contexto, o que são as coisas que têm te impedido de adorar a Deus? De mergulhar mais fundo em adoração, de mergulhar mais fundo em conhecer a Deus? Quais são os inimigos dessa juventude? Quais são os inimigos dessa igreja? Tiago fala de alguns desses inimigos, a carne, o diabo, o mundo. Quais são os inimigos que têm nos impedido de mergulhar mais fundo na presença de Deus, ou que têm apagado essa chama que arde em nosso coração de mergulhar cada vez mais fundo? E diante disso, eu queria pensar sobre 3 estágios na vida desse salmista, a partir desse texto, para que a gente possa mergulhar cada vez mais fundo.
Então, diante desse texto, eu queria pensar sobre o anseio, a necessidade de ansiar por Deus. Num segundo ponto, a lembrança, de depositar a nossa lembrança em Deus, num mundo onde quer nos fazer esquecer de Deus a todo tempo. E por último, a esperança, depositar a nossa esperança em Deus. Então eu queria, nesse tempo, pensar isso a partir desses textos de Salmos. Então o primeiro estágio é o anseio por Deus. No salmista nós percebemos aqui, meus irmãos, não sei se você percebe na leitura, quando ele já começa no capítulo 42, usar aqui um exemplo de um animal que para eles era comum, para representar o anseio que ele tinha por Deus. Nós percebemos isso, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele começa a perceber que naquele contexto era assim que ele se sentia. A corça, durante um período de seca, ela tem a capacidade de farejar água a metros de distância, ou até quilômetros, e a farejar também lençóis de água numa boa profundidade. Provavelmente nesse contexto de exílio ele está num lugar de muita dificuldade, de uma possível seca, e provavelmente ele encontra esse tipo de animal nesse contexto e ele, por conhecer a postura e como se comporta esse animal nesse período de seca, ele se compara a esse animal dizendo: olha, eu estou desesperado pelas correntes das águas. Num contexto de seca, como nós podemos ver isso em Joel capítulo 1, verso 20, que diz que até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Num contexto como esse, que possivelmente ele está vivendo, um animal ele busca desesperadamente pelas correntes das águas, pois é o que vai preservar a vida dele. E o salmista, por estar distante do lugar da adoração, ele compara a sua vida a esse animalzinho, o desespero dele, encontrar o Senhor, a ele poder voltar no lugar de adoração, e também como uma terra seca, uma terra árida que precisa de água para poder ter vida. Então é importante, meus queridos, se nós nesse tempo queremos conferir a nossa vida e queremos de fato mergulhar profundamente, de nós ansiarmos por esse Deus. É tão perceptível o anseio por Deus nesse texto que ele fala o nome de Deus mais de 15 vezes. Nesses 2 capítulos são 20 vezes que ele fala o nome de Deus. Não sei se você lembra quando você era criança ou adolescente, que você estava em perigo e quem você chamava desesperadamente, a mãe ou o pai. E você chamava até que fosse atendido, porque havia um desespero, havia um anseio para que ele te resgatasse da situação que você vivia. Quando eu li esse texto, eu me lembrei disso. Me lembrei disso, por exemplo, quando na minha infância o meu irmão menor foi procurar um carrinho embaixo da cama com uma vela. Acredita, Fernando? E o fogo tomou conta da nossa casa, e qual era o meu anseio maior? O meu desespero é que alguém trouxesse água para apagar o fogo. E assim se encontra o salmista, num desespero por água. Por isso ele se compara a esse animal, que na seca ele corre desesperadamente a farejar a possibilidade de água. Eu não sei como você tem se sentido diante dessa cultura que tenta sufocar a ideia de Deus e tenta sufocar a ideia de que nós necessitamos ardentemente de viver a nossa vida diante de Deus. Porque esse salmista está num contexto assim, impedido de adorar. Eu não sei se você tem percebido a massividade da nossa cultura em nos dizer
ou em tentar nos impedir, ou em se infiltrar no nosso culto e na nossa adoração, para fazer com que a nossa adoração se desvie do Deus que deve ser adorado. Então, o que de fato nós ansiamos? Qual é o nosso anseio? Será que nós podemos nos encontrar como essa corça desesperada? Ou como esse salmista que se assemelha a esse animal por um anseio a Deus? E ansiar por Deus não é só pelo que Deus pode nos dar. Não é só porque Ele é um Deus bondoso, porque dele não pode haver maldade, porque Ele é gracioso, porque Ele deu seu Filho, mas é por entender que Deus é a única possibilidade de nós vivermos. É por entender que Deus, que sem Ele não há vida, não há possibilidade da vida. A Bíblia está cheia de relatos sobre isso, de que todos pecaram e estão mortos diante de Deus. Então o anseio por Deus é ansiar pela possibilidade de viver, e de viver para a glória de Deus, e de viver para adorar a Deus. Isso é tão claro na vida desse salmista, e precisa ser na nossa vida, que ele usa elementos que dizem respeito à vida. Ele usa o ar, ou seja, o suspiro, no verso 1, ele usa a água, no verso 2, como elementos que são fundamentais para a nossa vida. Ele usa o alimento, ele se alimenta, das lágrimas, ele fala sobre a necessidade do alimento, que também é fundamental para a nossa vida. Olha como ele de fato está ansiando por Deus. No verso 4 ele começa a se lembrar de que como adorar a Deus traz vida. E ele também diz que sem essa adoração é impossível, não faz sentido viver. Por isso que ele parece que entra num processo depressivo aqui, porque não consegue adorar a Deus. Agora, meus irmãos, como você tem se sentido? Porque nós somos aí quase 50 milhões de evangélicos, mas parece que é muito irrelevante isso. Como que nós nos sentimos quando o nosso culto não agrada a Deus? Como que nós nos sentimos em perceber diante desse texto que talvez nós não ansiamos por Deus? Isso dói em nós? Saber que um Deus que se entregou, que dispôs o seu Filho, que se despiu da sua glória, se entregou por nós, não que Ele precise da nossa adoração, mas Ele espera que a nossa resposta a Ele seja um anseio furioso, seja um anseio por adorá-lo, seja um anseio por derramar a nossa alma diante da sua presença. A fome e a sede são elementos usados de forma muito frequente na palavra quando simbolizam ou denotam alguém que está desesperadamente buscando por Deus. E aí nós podemos ver isso no Salmo 36:8, que diz assim: eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio e de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. O que eu entendo com esses textos, queridos? Que ansiar por Deus, adorar a Deus, buscar estar com a nossa vida diante da presença de Deus em adoração, é nós percebermos que não fazer isso é como não viver. Não fazer isso é como não viver. Então, se diante dessa palavra nós nos encontramos assim como alguém que não vive, nós precisamos desesperadamente chegar diante de Deus nesse momento e dizer: Senhor, eu quero mergulhar nos teus rios. Eu quero mergulhar mais profundo em ti. Eu quero mergulhar a ponto de perceber que não há outra coisa a fazer senão mergulhar na tua presença. E ele vai usando elementos
e abrindo e derramando a sua alma pelo anseio que ele tem por Deus. No verso 3 e no verso 8 do capítulo 42, ele diz: dia e noite, né? Ele sentia o distanciamento, ele sentia dor e sofrimento, porque ele estava distante, ele estava impossibilitado de adorar. E além disso, ele era zombado a todo tempo. Aquele povo onde ele estava, distante do lugar da adoração, zombava a todo tempo dele. E qual era a pergunta que eles faziam? Onde está o teu Deus? Por que é importante nós ansiarmos por Deus e nós conhecermos a Deus desesperadamente? Porque essa pergunta ainda é feita hoje, todos os dias a nós. Aonde está o teu Deus? E a palavra diz em 1 Pedro 3,15 que nós precisamos responder sobre a razão da nossa fé. E nós só saberemos responder sobre a razão da nossa fé se nós conhecermos, ansiarmos e mergulharmos cada vez mais fundo em saber quem Deus é. Precisa haver em nosso coração uma chama inextinguível, uma chama que arde em nós, ansiando por quem Deus é. Se nós pensarmos assim, o culto não será o momento aonde nós viemos, mas o culto é tudo que nós somos. O culto é onde nós estivermos. Nós precisamos ansiar por Deus. Esse é um estágio necessário para nós mergulharmos mais em Deus. E quando ele pensa nesse verso 3 e 8, ele começa a se alimentar de uma tristeza. Só que era uma tristeza que é perigosa. Se há uma tristeza que Deus espera de nós, ele fala no capítulo 5 de Mateus, Jesus falando, né, bem-aventurados que choram. É essa a tristeza que Deus espera de nós, porque aquele chorar do texto de Mateus é um chorar de arrependimento, de perceber que nós estamos aquém daquilo que Deus espera. Só que o salmista estava indo para um chorar de angústia, de quase uma depressão. E Deus espera que nós nos entristecemos e choremos por perceber que nós não estamos como ele esperava que nós estivéssemos. Então, se nessa noite por acaso você perceber que você não anseia por Deus, não fique deprimido, não se desespere, como o salmista fez, mas chore arrependido de saber que você não vivia assim, mas que há nessa oportunidade, nessa noite, uma oportunidade para você mergulhar mais fundo. Há um caminho que te leva a mergulhar mais fundo nessa noite. Uma coisa interessante é que nesse contexto onde o salmista se encontra, e naquele tempo, era muito comum os idólatras, os pagãos, os outros povos, né, além dos não-judeus, de zombarem dos judeus, do povo de Deus, e de fazerem exatamente essa pergunta: onde Deus está? Só que diante dessa pergunta, qual é a resposta que nós temos dado? Porque para alguém ter perguntado para o salmista isso, eles perceberam que havia um Deus na vida dele. Porque ninguém vai chegar gratuitamente e dizer: Rafael, onde é que está o seu Deus? Até porque hoje nós somos tão tímidos que nós não saímos falando que nós servimos a Deus, não é? Então as pessoas não chegam gratuitamente perguntando: onde está o teu Deus? Eles precisam perceber em você algo para então te perguntar, te provocar, zombar de você. Provavelmente eles sabiam que esse povo, eles eram um povo que adorava a Deus, até porque isso era um mandato. Números fala, né, que a maneira como eles andavam, as leis estabelecidas, a forma de culto e de adoração, era uma forma de os outros povos perceberem Deus neles e também se dobrarem e adorarem a Deus. Então, eles percebiam que esse salmista, que esse povo que estava aqui exilado, eles tinham um Deus. E aí eles começam a perguntar, a provocar: aonde está o teu Deus? Onde está o teu Deus?
E nessas nuances de uma tristeza e uma angústia, e de se lembrar, como ele se lembra no verso 4, que ele guiava a procissão, ele começa a dar testemunho desse Deus, da alegria que é adorá-lo, do tempo em que ele adorava. E nós, quando somos expostos a esse tipo de pergunta, qual é a nossa resposta? Nós nos envergonhamos do nosso Deus? Ou nós adoramos a Deus e convidamos os outros povos a adorá-lo? Ou nós expomos sobre quem é Deus, sobre o seu propósito, sobre ter enviado o seu Filho, ou nós nos acovardamos? Qual tem sido a nossa expressão de adoração a Deus diante de um povo que pergunta: onde está o teu Deus? Se nós ansiamos publicamente, se nós ansiamos e ardentemente por esse Deus, nós precisamos publicamente demonstrar que nossa vida ela serve para adorar a esse Deus. As pessoas precisam perceber que nós, quando viemos ao culto, não é para ver o irmão, mas tem uma razão maior e muito excelente, que é celebrar a um Deus que chamou pessoas estranhas e de tudo quanto é tipo para em conjunto adorá-lo, porque Ele é a única coisa que nós podemos fazer. Isso é a única coisa que nós podemos fazer em reunião, como uma congregação, adorar a esse Deus, porque de fato nós ansiamos estar na presença dEle. O mundo precisa olhar para nós não só como um bando de gente que se veste diferente, que fala diferente, que carrega um livro e que vem a um lugar. Mas eles precisam saber, e isso é testemunho para eles, de que nós adoramos a Deus ardentemente, porque nós entendemos que Ele é vida. E por isso nós nos derramamos na sua presença. Por isso nós precisamos ansiar esse Deus. E aí o salmista, quando ele é exposto a essa pergunta, ele começa a se lembrar das procissões, a se lembrar do tempo em que eles peregrinavam para Jerusalém, a se lembrar e ele começa a se alegrar. Ele começa a se derramar em oração, se lembrando. Ele começa a se alimentar do anseio que vai crescendo nele, mesmo nesse contexto adverso. E ele começa a se lembrar que Deus é a única possibilidade de vida e que adorá-lo é a única coisa que há. Mesmo distante do templo, mesmo sendo impedido, mesmo sendo zombado, ele não nega a sua fé, ele não nega o seu chamado de ser aquele que adora, aquele que leva a congregação a adorar a Deus. No lugar de tristeza, ele começa a derramar a sua alma em oração, percebendo quem Deus é. É interessante que esse salmo ele também nos ajuda a nos alegrar quando nós estamos tristes. Porque quando nós não temos Deus, quando nós não conhecemos o Deus que dá vida, parece que a única coisa que resta é se desfazer de tudo que há, se desfazer da vida. Por isso nós estamos no mês que vai falar sobre suicídio no Brasil. Isso é gritante, tem aumentado muito. Mas nós que conhecemos esse Deus, e a tristeza vai nos pegar, a angústia vai nos atormentar, nós vamos passar por dificuldades, mas faça como o salmista nesse salmo, comece a lembrar de quem Deus é, comece a lembrar de que Ele nos sustenta, comece a lembrar de que nada nos separa da sua presença, e aí aumentará na sua alma o anseio por adorá-lo. E só aqueles que anseiam ardentemente a Deus podem mergulhar mais fundo. Eu espero graciosamente que haja, queridos jovens, uma disposição nessa noite de mergulhar mais fundo na presença de Deus. Um segundo estágio, nesses textos que nós lemos, é que ele começa a se lembrar. É importante nós lembrarmos, nós trazermos à memória a todo tempo quem Deus é.
E isso nos facilitará, nos ajudará a mergulhar mais fundo na presença desse Deus. Salmo 42, do verso 6 a 11, a gente vai pensar aqui o que está acontecendo nesse contexto. Ele usa muitos elementos do contexto dele para demonstrar ou o anseio por Deus ou a tristeza que ele entra quando ele percebe que está distante do templo. E nesses versos aqui é o verso onde ele mostra mais desespero. Pelo anseio que ele tem de adorar a Deus e por estar distante da congregação. Aqui um panorama emocional, ele começa a passar de terra seca. Ele usava antes o contexto de terra seca, agora ele usa o contexto de ondas, tempestades. E sempre quando esse contexto de tempestades, ondas, trovões é utilizado na palavra, denota sofrimento, angústia. E aí ele começa a lembrar de quando as montanhas começam a alimentar os rios com as águas da chuva, com as águas do degelo, das cachoeiras, das torrentes perigosas, daqueles rios que ele se lembrou ali. Isso traz uma imagem de sofrimento, uma imagem de destruição. É assim que ele se sente, pela impossibilidade de adorar a Deus. Salmo 69:1 demonstra isso. Salmo 88:7 demonstra esse contexto. Esse desespero, esse sofrimento. Jonas capítulo 2, verso 4. Ele começa a se aprofundar, não no Deus que ele deseja adorar nesse contexto, mas num sofrimento profundo. São umas nuances de um desespero por adorar e de um desespero por não poder adorar. Mas uma coisa é gritante na vida desse homem. Ele entendeu a importância de adorar a Deus, ele entendeu quem Deus é. Porque ele se desespera positivamente quando ele se lembra de Deus, e ele se desespera negativamente quando ele lembra da impossibilidade de não poder adorar o seu Deus. E aí ele usa alguns termos como mizar, que significa pequeno. Ele começa diante da criação e desse contexto das águas e das torrentes, das cachoeiras, se achar pequeno. Se sentir extremamente inútil por não poder adorar o seu Deus. Mas graças a Deus que ele começa ainda assim, nesse contexto de desespero. Ele diz no verso 8, que mesmo diante disso tudo, durante o dia, o Senhor concede a sua misericórdia. Ele começa a se lembrar que dia após dia as misericórdias do Senhor nos alcançam. Nesse contexto, para ele, amanhã é um resplendor de misericórdia de Deus. Ele começa a trazer isso à memória. E aí ele diz que durante o dia, o Senhor lhe concede misericórdia. E que à noite, esse Deus que ele anseia adorar, lhe traz à memória os cânticos que ele entoava ao Senhor. Então nós precisamos primeiro nos expor à palavra, porque aí o Espírito nos ajuda a nos lembrar daquilo que nós conhecemos em Deus e essa esperança começa a brotar. Se lembrar de quem Deus é, como Lamentações fala, trazer à memória as coisas que nos trazem esperança, isso nos anima, desperta em nós um desejo em mergulhar cada vez mais fundo em quem Deus é. E nesse estágio de trazer à lembrança essas coisas, ele toma uma decisão sábia de lembrar de quem Deus é, mesmo diante da impossibilidade de adorar. Na verdade, ele quebra um paradigma que depois Jesus Cristo vai quebrar quando ele encontra a mulher no poço,
que ela começa a perguntar: onde nós devemos adorar? É no monte? É no templo? É em Jerusalém? Aonde é o lugar? E ele fala: não tem lugar, mas tem um jeito. Adore em espírito e em verdade. Eu não sei se o salmista percebeu, mas ele, longe do templo, ele começa a adorar a Deus, mesmo distante do monumento, né, que é o significado da religião judaica, o templo, o lugar de adoração, o lugar onde Deus se manifestava. Mas agora, em meio a esse sofrimento, em meio ao mundo que negava a Deus, que zombava dele, ele começa a se lembrar dos cultos, ele começa a se lembrar de que ele é aquele que administrava a adoração na comunidade de Israel, e ele começa a adorar a Deus. Graças a Deus que hoje o Senhor nos possibilita adorar a Deus aonde nós estivermos. Então, com isso, nós precisamos nos lembrar que quando nós estamos num momento de tristeza, num momento de tribulação, num momento de nervosismo, nós precisamos nos lembrar que a única coisa que nos resta a ser feito é adorar ao nosso Deus. Porque adorar a Deus converte a nossa angústia em alegria, converte a nossa angústia em confiança, converte o nosso descontentamento em alegria, e aí nós começamos a produzir em nós um anseio por Deus, uma esperança em Deus, um mergulhar em Deus, um apoiar a nossa alma na pessoa de Deus. Penso que é necessário cada vez mais nós pensarmos nessa temática de nos aprofundar em Deus. E aí nós poderíamos, lógico, nós vamos continuar falando sobre esse tema, mas há diversas maneiras de nós nos aprofundarmos em Deus. Na palavra, na oração, nas disciplinas espirituais, na simplicidade, na solitude, há diversas maneiras. Mas nessa noite eu quis respeitar o tema escolhido, o texto, e aí encontrar aqui nesse texto formas que o salmista usou para mergulhar em Deus. E uma delas, a segunda delas, é lembrar de quem Deus é. Expor a sua mente a lembrar de quem Deus é, porque se a inspiração da nossa adoração não é Deus, é idolatria. Se nós apoiamos a nossa alma, o nosso canto, a nossa vida em outra coisa que não é Deus, nós somos idólatras. Então, num mundo como o nosso, no mundo de imagem, no mundo de fisionomias e de estereótipos de beleza, que querem desviar o nosso olhar, a nossa adoração a todo momento, nós precisamos nos lembrar de que o foco e o alvo da nossa adoração é Deus. Ele é digno de ser adorado. Nós precisamos começar a perceber os nossos cânticos, o nosso culto, se eles têm o alvo em adorar a Deus ou em adorar a nós mesmos. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho percebido, e não quero aqui ser o cara que faz o diagnóstico da igreja e aponta para ela, mas muitas das vezes, a igreja, ela não adora a Deus, ela adora ela mesma. Ela fala dela mesma. Ela se coloca no lugar de Deus. Parece que nós estamos voltando à perspectiva católica de que a igreja era a mediadora da salvação entre Deus e os homens. Mas nós precisamos lembrar, se for necessário, nós precisamos lembrar e resgatar o lugar de Deus no culto e nos colocarmos no nosso lugar, de alguém que deve se derramar, ansiar, se prostrar diante de Deus em adoração. Precisamos trazer à memória quem nós somos e quem Deus é. Porque quando nós fazemos esse comparativo, como Davi no Salmo 8, ele começa a reparar a criação, ele começa a reparar as coisas criadas, ele começa a dizer: Deus, olha, tu fizeste as coisas com a tua mão. E aí ele começa a olhar para ele e ele pergunta: quem sou eu para que tu te lembres de mim? Então nós precisamos nos lembrar
que se Deus nos deu a vida, Ele espera de nós uma resposta de que a gente lembre que o nosso papel é adorar a Deus. E adoração não é algo que nós fazemos, não é um momento, não tem aparatos, mas adorar é o que somos. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, que adorar é o culto racional. Agora não sacrificamos mais animais, mas nós somos o sacrifício, nós somos o culto. O que nós fazemos, o que nós somos, aliás, o que nós somos, o que nós fazemos é consequência do entendimento de quem nós somos. Ou seja, nós somos aqueles que devem erguer a sua mão aos céus, derramar a sua alma e adorar a Deus diante desse mundo que nega a Deus a todo momento. Porque inclusive a nossa adoração é evangelização. Porque, aliás, o fim da evangelização é a adoração. O fim da evangelização não é apenas ganhar alma, mas é fazer com que aqueles que não se dobram a Deus, que negam a Deus, o adorem. Então o fim da evangelização é a adoração, onde as pessoas reconhecem o seu pecado, onde as pessoas reconhecem a sua inabilidade de chegar a Deus, e elas se chegam em adoração. E adoração, uma pessoa que é reverente em adoração, que tem uma postura de adoração, ela não deve sair de lá. A Bíblia não nos diz em nenhum momento que nós devemos parar de adorar, a Bíblia não nos diz em nenhum momento que nós devemos sair da presença de Deus, mas viver diante de Deus, que é o corandeu, como diz aí a Reforma Protestante, ou seja, a vida diante de Deus é adoração a todo tempo. Então nós precisamos trazer isso à nossa memória, de que Deus nos chama para adorá-lo. E aí nós vamos pensar, bom, então, quando eu venho aqui pregar no culto, e eu sou fiel àquilo que o texto está falando, ou tento ser fiel ao que o texto está falando, eu estou adorando a Deus. Quando eu me disponho a ir àqueles que não conhecem a Deus, evangelizar, eu estou adorando a Deus. Quando no meu trabalho eu procuro fazer tudo para a glória de Deus, eu estou adorando a Deus. E isso precisa ecoar na nossa mente como uma lembrança, como um gatilho mental. E nos fazer perceber, opa, eu estou no meu trabalho aqui, vou dar uma enganada aqui, eu preciso me lembrar. Não, eu preciso fazer o melhor porque eu estou adorando a Deus. Aí eu vou deixar para falar de Jesus depois, em outra oportunidade para essa pessoa. Não, é naquele momento, porque isso é adorar a Deus. Nós temos que entender que Deus quebrou as paredes do templo. O salmista estava desesperado porque ele estava distante do lugar do templo, mas agora nós somos o templo, nós somos o lugar onde Deus é adorado. Então, tudo que nós fazemos é adoração, deve ser adoração. Se nós cuidamos mais de nós mesmos do que adorar a Deus, nós somos idólatras. Porque a nossa vida deve ser uma expressão de que alguém que adora a Deus. Então nós precisamos lembrar disso. E aí ele se lembra disso. E ele quebra esse paradigma do templo, talvez sem perceber, eu aqui não posso definir isso, mas talvez sem perceber, ele não estando no templo, ele começa a adorar a Deus quando ele se lembra de quem Deus é. E quando ele começa a perceber que a mão de Deus estava com ele, quando se revela em misericórdia de manhã e quando à noite dá um cântico na boca dele, ele começa a adorar a Deus. Ele começa a se lembrar, e se lembrar alimenta o anseio dele por Deus. Se lembrar desperta nele a esperança, que é o próximo estágio que nós encontramos nesse texto, para quem que de fato quer mergulhar em Deus. Então, num contexto de total desesperança, o salmista encontra esperança. E ele se volta a adorar a Deus.
Eu penso que essa igreja sabe muito bem que toda a possibilidade de esperança que o mundo tem, seja num presidente, seja numa nova metodologia educacional, seja na ciência, ou seja, não vai nos levar a lugar nenhum. Só vai nos levar a a acentuar a morte do mundo, a acentuar e a confirmar como o mundo está morto e sem Deus. Então, na verdade, é um local de desesperança. O mundo onde nós vivemos é um lugar de desesperança. O salmista estava num contexto de desesperança. O contexto onde eu trabalho é uma favela, uma comunidade carente, e uma das mais carentes de Santa Catarina, onde não tem água tratada, não tem esgoto. Eles não são contados no censo do IBGE. A violência tem aumentado demais lá. Outras facções querem invadir a comunidade. Em 2 semanas, 7 pessoas assassinadas. As crianças têm medo de sair na rua. Os nossos professores foram intimidados. É um mundo de total desesperança quando você vê um bandido que pega e corta o pescoço da pessoa, que toca fogo nela, para dar um recado para outra facção. É um mundo de total desesperança. E o que nos resta fazer num contexto como esse? Nos resta anunciar que há um Deus, que Ele é o Deus da esperança, que Ele é um Deus que, ao ser adorado, alimenta em nosso coração a esperança, esperança tal de que o seu reino, que é estabelecido na terra através de Jesus Cristo, se torne pleno, a sua igreja que o espera ansiosamente. Esse salmista está no meio de uma cultura totalmente pagã. Há muita gente falando, por exemplo, que na Europa, berço aí da reforma protestante, já é um contexto de pós-cristianismo. Ou seja, cristianismo, a ideia de Jesus, a ideia da salvação, isso tudo é irrelevante. E aí, cada vez mais eles vão apoiando a sua esperança em coisas que o homem produz. Eles vão apoiando a sua esperança em coisas que o homem produz. A cultura nos aponta a todo tempo para coisas e invenções messiânicas, ou seja, invenções em que todo mundo deposita a sua esperança. Há um candidato aí no Brasil que parece o novo Messias, que todo mundo deposita nele a sua esperança. Só que essas possibilidades de esperança que o mundo nos dá, elas são como a folha da erva, né? Como Moisés usa no Salmo 90. E de manhã brota e no fim do dia, de tanto sol que pegou, murcha. Se o salmista começasse a colocar a sua esperança no castiçal do templo, nos portões do templo, nos muros que separavam, em todo aquele contexto do templo, talvez ele pereceria. Mas o que ele faz? Ele coloca a sua esperança diante de Deus. E ele diz no verso 3 do capítulo 43: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele começa a produzir uma esperança a partir do Deus que ele confia e do Deus que ele conhece. Envia-me a tua luz. Essa luz é aquela que, num mundo de trevas, traz esperança.
Essa luz ajudou ele a prosseguir, a ele a caminhar, a produzir esperança no seu coração, para que ele pudesse se prostrar e caminhar naquele contexto de exílio em adoração a Deus. E ele chama também pela verdade de Deus. Num mundo onde a verdade é relativa, onde cada um crê na sua verdade, eu vinha lendo algumas coisas hoje, e as pessoas falavam na rede social e tal, de que cada um abraça a sua verdade. E tinham crentes nessa discussão. E crentes diziam, não, mas cada um abraça a sua verdade, né? Eu fiquei pensando, que engano. A única verdade que pode nos trazer esperança de que não haverá mais choro, de que não haverá mais engano, de que nós viveremos em adoração diante de Deus, é a verdade do Evangelho, que aponta para um Deus que redime o homem caído, que aponta para um Deus que redime uma cultura caída, que aponta para um Deus que redime a desesperança do homem, e que faz com que ele aponte qualquer possibilidade de esperança por Cristo crucificado e ressurreto. Então nós precisamos da palavra de Deus, que é lâmpada, luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos da palavra de Deus, que é verdade, e nessa verdade nós construirmos o nosso caminho, andar na verdade, ser guiados na verdade. Porque nela nós não seremos abalados, nela nós não seremos enganados. Quando nós clamamos pela luz que ilumina os nossos passos para saber se a nossa esperança não está sendo depositada em caminhos tortuosos, nos nossos próprios caminhos, e quando nós invocamos a verdade de Deus, nós não somos enganados, a nossa esperança é depositada numa verdade que liberta, numa verdade que nos expõe à vida e à vida eterna que Deus nos dá. Porque essa verdade, ela nos deixa aptos para a salvação. Essa verdade nos expõe e vai nos dizer se nós queremos ou não ansiar por Deus, se nós estamos mergulhando ou não em Deus, se a nossa mente nos ajuda e nos faz lembrar de quem Deus é, e se a nossa esperança está depositada no Cristo ressuscitado ou em qualquer outra ideologia ou filosofia humana. Diante de um mundo que nega a Deus, diante de uma cultura que impedia o salmista de adorar, qual é a possibilidade única que resta? Olhar para os montes, de onde vem o meu socorro. Depositar no Cristo ressuscitado, no Deus grandioso que traçou na história um plano de salvação para os homens. Então, mergulhar mais fundo é depositar a nossa esperança em Deus. Então, nesses 3 estágios, ansiar por Deus, lembrar de quem Deus é. O último deles é depositar, é ter a esperança em Deus. Interessante que Romanos capítulo 5 diz que nós temos acesso, né? Nós fomos justificados, nós temos acesso a Deus, nós recebemos a sua paz, nós temos paz com Deus. E que por ter essa paz com Deus nós sofremos tribulações, angústias e tal, mas que esse sofrer produz em nós uma esperança, e incrível o que o texto diz, que essa esperança não nos decepciona. Perceba que a única possibilidade de esperança real, verdadeira, que de fato acontece e acontecerá, é Cristo Jesus, é o Deus Salvador. Essa esperança, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, não nos decepciona. Não nos decepciona. Então nós precisamos depositar a nossa esperança em Deus. E aí ele começa
a mergulhar cada vez mais fundo em Deus quando ele deposita a sua esperança no Senhor. Ele começa a lembrar do santo monte, do lugar da adoração, do santuário de Deus. E ele deposita a sua esperança em Deus, sabendo que Deus é o lugar onde ele pode mergulhar mais profundamente. Graças a Deus, porque hoje nós não temos mais essa mística do templo. Nós não precisamos estar mais angustiados em ter apenas no templo a nossa esperança para poder adorar a Deus, mas nós podemos adorar em qualquer lugar. Isso é gracioso. Isso é gracioso. De num contexto totalmente opressor àqueles que têm a fé cristã, num contexto totalmente... E aí a gente diz, mas no Brasil não há perseguição. Há uma perseguição silenciosa em deturpar os valores da palavra de Deus. Há uma perseguição, eu tenho filhos pequenos e eu tenho que a todo momento estar sabendo o que estão ensinando na escola, porque silenciosamente estão deturpando os balizadores da fé cristã, a esperança que nós depositamos em Cristo. E então, nesse contexto, o salto para mergulhar em Deus é depositar nele a nossa esperança. E o salmista usa muito bem isso, porque ele começa a dizer no verso 4 que esse Deus da esperança dele é o Deus que traz alegria. É um Deus que no mundo de tristeza, no mundo de alegrias que necessitam de drogas, que necessitam de aditivos, para que eu me torne alegre de uma forma momentânea, como mostrou aqui. Ele diz que não precisa nada disso. Que o Senhor é a alegria dele, que o Senhor é a grande alegria dele. Que louvar a Deus, que mergulhar em Deus é a grande alegria dele. E isso reacende a esperança que ele tem em Deus. Isso nos traz esperança quando nós lembramos disso. E uma coisa está ligada à outra, nesses 3 pontos aqui. Nós ansiamos, quando nós ansiamos ardentemente, nós começamos a nos lembrar de quem Deus é. E quando nós lembramos e ansiamos sobre Deus, logo a nossa esperança nele é acendida. Logo a nossa esperança nele é ativada. E aí nós conseguimos caminhar contra a esperança. Nós conseguimos caminhar na contramão de uma cultura que caminha cada vez mais na negação de quem Deus é, nos provocando a não adorar a Deus. E é perceptível na entonação de que agora ele está desesperançado, de que no verso 5 ele não faz mais a pergunta à sua alma como quem está deprimido, como quem está desesperado, mas como quem tem esperança agora. E aí ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu auxílio e o Deus meu. Auxílio aqui significa saúde. Então agora ele está dizendo que depositar em Deus, ter Deus como sua esperança é saúde para a sua alma. No mundo doente, Deus é saúde para a nossa alma. Nós precisamos, queridos, pensar como, agir como o que nós encontramos nesse texto. Ansiar por Deus. Lembrar que nós somos feitos para adorá-lo, para expressar adoração. Que a nossa vida tem o fim em cultuar a Deus. Tem o fim para a glória de Deus, como diz algumas confissões de fé. E que a nossa esperança deve estar depositada nesse Deus, se de fato nós quisermos mergulhar na sua presença cada vez mais fundo.
Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.